Olá pessoal, hoje vamos finalizar o tema colisões binárias falando sobre a seção transversal de choque. Nas últimas aulas nós exploramos um pouco sobre a colisão entre moléculas. Lá nós vimos que quando consideramos um potencial de esfera rígida, as moléculas são consideradas como impenetráveis, pensando como bolas de bilhar. Nenhum centro molecular ele pode acessar o volume de exclusão associado a outra molécula. Se a gente imagina uma molécula tipo 1 aqui, que se aproxima de uma molécula do tipo 2, está mostrada nessa imagem, o centro molecular da molécula 2 não pode penetrar nesse volume que está marcado aqui. Não pode. Por quê? Porque as suas esferas são perfeitamente rígidas e impenetráveis. Isso significa que existe uma região de influência de uma molécula em outra. E essa região de influência para o potencial de esfera rígida é justamente o volume de exclusão. Se um centro molecular não entra na esfera de influência, se um centro molecular não tenta entrar no volume de exclusão, não há interação. Quando imaginamos uma molécula se deslocando no espaço entre dois processos colisionais, a gente vai notar que o volume varrido está representado aqui por essa área azul que está aqui. Esse volume, então, se a gente imagina em 3 dimensões, ele seria um volume cilíndrico, cuja área é justamente a área transversal do volume de exclusão, ou da esfera de influência, que nesse caso, se a gente imaginar aqui a área da seção seria dessa seção aqui seria πr ao quadrado. Se a gente imagina uma esfera de raio R, mas esse R aqui, ele é igual a justamente o diâmetro molecular. Estamos considerando moléculas iguais, moléculas de mesmo diâmetro. Dessa forma, a área da seção transversal, ela é πd ao quadrado. Vezes esse comprimento varrido aqui, olha, que seria essa região aqui. Aí nós teríamos, então, o volume varrido por uma molécula, pela molécula 1, entre colisões, melhor dizendo. Aí seria um volume que nós utilizamos para determinar, por exemplo, quantas colisões aconteceriam. Porque se os centros moleculares das outras moléculas estão dentro desse volume varrido, isso representa que elas interagem, que elas colidem. Essa área transversal ela funciona como um alvo para as outras moléculas. É a região disponível para interação. E nós vimos que isso aqui é chamado de seção de choque total e representamos isso por sigma nas aulas anteriores. Isso nós fizemos então considerando o potencial de esfera rígida. Hoje vamos fazer o seguinte, hoje a gente vai generalizar um pouco essa ideia de seção de choque, de modo que nós possamos incluir outros tipos de potenciais. E dessa forma determinar quais seriam os volumes efetivos ou as esferas de influência ou as áreas que são fornecidas como alvo no processo colisional. Então imagine que nós temos aqui duas moléculas, como nós vimos anteriormente. Uma molécula está na origem, a gente usa aqui como referência o movimento relativo, então o sistema de referência, a origem do sistema de referência está na molécula 2, e a gente observa a aproximação aqui da molécula 1, como a gente fez anteriormente. Vimos que a colisão ela sempre se dá num determinado plano de colisão. O plano é único. O processo, a interação de uma molécula com outra, ou a dinâmica de uma molécula em uma força central, em um campo central, ela exibe uma dinâmica planar, sempre no mesmo plano. E esse plano ele pode ser referenciado aqui por um determinado epsilon. Imagine que nós temos várias moléculas chegando
com o mesmo fator de impacto próximas à molécula 2. Nós podemos definir para cada uma dessas moléculas que se aproximam um determinado plano. Então, a interação vai ocorrer em ser um determinado plano. E esse plano aqui, então, seria representado por esse fator epsilon, por esse ângulo epsilon aqui. Agora imagine que nós temos também a possibilidade de variar o fator de impacto. Então, o fator de impacto ele pode ser, como a gente viu, ele é definido a partir da menor distância entre as trajetórias quando não há interação, como nós vimos. Definido aqui, né, seria essa distância em relação a esse eixo central que está mostrado aqui, seria essa distância aqui. Então o B, a princípio, ele pode variar. Podemos imaginar uma variação dB aqui. Você pode ter moléculas que se aproximam com uma distância B, moléculas que se aproximam com a distância B mais dB. Então você tem uma determinada variação do fator de impacto. Se você tem uma determinada variação do fator de impacto, você tem uma variação do ângulo de espalhamento. Como nós vimos, o ângulo de espalhamento é esse aqui, olha. É o ângulo formado entre as duas assintóticas, definidas pela velocidade inicial, velocidade relativa inicial, e pela velocidade relativa final. Então esses dois vetores, eles representam dois movimentos, duas trajetórias assintóticas, né? Um movimento logo depois da colisão e antes da colisão, e a partir desses dois vetores a gente consegue definir então o ângulo φ, que nós vimos que é chamado de ângulo de deflexão, o ângulo de espalhamento. Se o fator de impacto ele é variado, nós observamos uma variação do ângulo de espalhamento. Só imaginar o seguinte, quanto mais perto, se a gente imagina aqueles potenciais de potência inversa, quanto mais perto as moléculas estão, ou quanto menor o fator de impacto, maior é a interação, maior é o ângulo de espalhamento. À medida que B se distancia, que o fator de impacto aumenta, menor o espalhamento. Então, quando você aumenta o fator de impacto, você acaba diminuindo o ângulo de espalhamento. Então, dessa forma, as variações elas têm sinais opostos. Então, a gente observa aqui, olha, à medida que você aumenta o fator de impacto, você tem uma diminuição do ângulo de espalhamento. Então, associado a uma variação dB, existe uma variação do Qi, de acordo com essa representação aqui. Quando a gente imagina essa situação que envolve partículas que se aproximam da origem entre B e B mais dB, você pode notar que existe a formação de um determinado anel, olha aqui, ó, que está aqui, né? Esse anel tem essa área aqui, bem definida, né? Então a gente pode imaginar as moléculas que se aproximam justamente, né, nessa faixa de fator de impacto. E com isso a gente tem aí uma faixa associada ao Qi. Temos a situação. Quanto seria um elemento de área desse anel? Um elemento de área desse anel ele pode ser definido dessa forma aqui, olha, como sendo B vezes dB dε, onde dε é justamente a variação do ângulo que nós temos. Então é um elemento de área associado ao anel aqui. Então eu posso imaginar partículas que se aproximam, né, dessa forma que está mostrada aqui e são espalhadas como para diferentes ângulos de espalhamento, dessa forma aqui. Podemos então imaginar o seguinte, lembrando lá do conceito de ângulo sólido. O ângulo sólido é uma visão
É uma interpretação tridimensional do ângulo radiano medido num plano. Então a gente associa um ângulo a uma superfície. O ângulo coberto por uma determinada superfície, ele pode ser definido da seguinte forma. Se a gente pensa lá em quantidades infinitesimais, o ângulo sólido associado, o elemento infinitesimal de ângulo sólido associado ao elemento infinitesimal de área pode ser definido dessa forma. Se a gente considera coordenadas esféricas, então o elemento de superfície seria seno, nesse caso, seno de Qi de epsilon sobre o R ao quadrado. Então o R ao quadrado vem para cá, o R ao quadrado some com esse aqui, e a gente verifica que um elemento de ângulo sólido relativo às partículas espalhadas, ele é definido dessa forma aqui. Nessa situação aqui. Então isso significa que as partículas que se aproximam com um determinado vetor G são espalhadas segundo um ângulo sólido definido por essa relação aqui. Então esse aqui seria, se a gente imaginar a simetria esférica, a gente utiliza aqui a simetria esférica porque a força conservativa, a força central, ela tem uma simetria esférica. Se imaginarmos como é que seria a aproximação de moléculas a partir de um determinado centro de força, onde está a molécula 2, dada essa simetria da força central, nós observaríamos justamente esse anel maior aqui, associado às moléculas espalhadas. Então, a gente teria moléculas incidentes dentro desse anel que são espalhadas em uma área definida por esse outro anel aqui. Como vocês podem observar, né, aqui, ó, essa região aqui. Ó. Então seria toda essa região aqui. Ó. Agora vamos definir a seção de choque diferencial como sendo a razão entre o número de partículas espalhadas por unidade de tempo e por elemento de ângulo sólido e o fluxo de partículas incidentes. Então nós buscamos uma maneira de determinar um elemento de área associado à seção de choque, de modo que quando a gente integre isso sobre toda a área transversal, a gente possa determinar qual é a área alvo disponível para as outras moléculas. Então a área ou a área projetada associada à esfera de influência. É isso que a gente busca quando define a seção de choque diferencial. Então, nesse caso, nós teríamos S, que depende do módulo da velocidade, depende também do ângulo de espalhamento. Podemos representar o número de partículas incidentes, número de partículas espalhadas por dn, por unidade de tempo, por unidade de ângulo sólido. Sobre o número de partículas que são incidentes, por unidade de tempo, por unidade de área do anel, porque isso está associado às partículas que são incidentes. Então é conveniente que a gente utilize a área do anel. Então isso seria B dB de epsilon. Como o número de partículas espalhadas é igual ao número de partículas incidentes, e a unidade de tempo característica é a mesma, então a gente fica nessa situação já considerando então, um elemento de área, um elemento
infinitesimal de área. Então nós ficaríamos com B dB dy sobre seno de Qi dy. De maneira geral, então, a seção de choque diferencial ela é B sobre seno de Qi dB de Qi. Dessa forma. Como dB e dqi têm sinais opostos, e a seção de choque, por definição, é uma área, sempre precisa ser um número positivo, precisa aparecer esse sinalzinho aqui na relação. Essa aqui é a maneira que a gente define então, a seção de choque diferencial. Agora podemos analisar, ou melhor, calcular a seção de choque diferencial considerando uma situação mais simples, onde a gente tem um potencial de esfera rígida. No caso do modelo de esfera rígida, nós temos essa situação aqui. Então você tem, por exemplo, uma molécula rotulada aqui por 2, que interage com a molécula 1. Antes da colisão ela tem essa trajetória, depois da colisão ela tem essa trajetória que está aqui. Olha. A primeira trajetória é representada por um vetor G, e a segunda trajetória é um vetor G'. Antes da colisão, depois da colisão, como a gente viu. Vimos também que o ângulo associado à maior aproximação, ele é o Qi, é o φm, que está aqui, e que existe essa simetria no processo colisional, onde esse ângulo também é Qi, Fm. O ângulo de incidência, o ângulo de espalhamento, ele está definido aqui, né? Como a gente viu. É o ângulo entre G' e G. Então aqui a gente pode imaginar isso aqui como sendo o Qi, o ângulo de espalhamento. Então de maneira geometricamente a gente tem o seguinte, que Qi mais 2 vezes φm é igual a 180 graus, ou em radianos, π. Dessa forma. Como ficaria essa relação aqui? Então nós temos, para determinar a seção de choque diferencial, nós precisamos determinar o fator de impacto em função do ângulo de espalhamento, como a gente viu aqui. Nós temos o seguinte, aqui nós vimos que, se a gente imaginar, então essa aqui seria o fator de impacto, B. Então olha aqui, ó, o diâmetro, ou seja, a separação entre as duas moléculas no contato, que é D, vezes o seno de φm. Φm seria igual a π menos o Qi dividido por 2. Como nós temos. Então, dessa forma, o B seria D seno de π menos Qi sobre 2. Podemos usar essa relação trigonométrica que diz o seguinte, seno de A mais B, A menos B, é igual a seno de A, cosseno de B, menos seno de A, menos cosseno de A, seno de B. Então, se a gente utiliza essa relação, nós temos então seno de π sobre 2 menos Qi sobre 2. Isso aqui seria seno de π
sobre 2 cosseno de Qi sobre 2 menos cosseno de π sobre 2 vezes seno de Qi sobre 2. Cosseno de 90 graus é igual a 0. Nós temos que e seno de 90 é igual a 1. Então isso aqui vai ficar igual a cosseno de Qi sobre 2. Dessa forma, nós temos que B seria o diâmetro molecular vezes cosseno de Qi sobre 2. Podemos agora tomar o diferencial do fator de impacto, dB de Qi. Então isso aqui seria D, diferencial do cosseno de Qi sobre 2 seria menos seno de Qi sobre 2 vezes o diferencial de Qi sobre 2. Então isso ficaria menos D sobre 2 seno de Qi sobre 2 daqui. Substituindo na relação para a seção do choque diferencial, nós temos que isso fica menos B seno de Qi. Com esse menos aqui fica, então fica mais D sobre 2 seno de Qi sobre 2 daqui. Aqui vamos ficar com B vezes D sobre 2 seno de Qi sobre 2 sobre um seno de Qi daqui. Nesse caso, então, seria BD de Qi, então, na verdade, isso aqui já não tem aqui, né? Aqui a gente pode usar mais uma relação trigonométrica que diz o seguinte, nós podemos usar aqui, olha, eu tenho essa relação, ó, seno de 2θ igual a 2 seno de θ cosseno de θ. Então, isso significa nesse caso, se o θ for igual a Qi sobre 2, então isso aqui fica sendo de Qi. Portanto, a gente poderia dizer que seção diferencial seria B vezes D sobre 2. Aqui nós ficaríamos com 4. 1 sobre cosseno 1 sobre
cosseno de Q sobre 2. Se a gente observar o que seria justamente esse termo aqui, olha, B sobre cosseno de Q sobre 2, isso é justamente o diâmetro molecular. Então, se a gente pegar aqui, ó, esse termo todo aqui, ó, isso aqui é o próprio diâmetro molecular. Dessa forma, nós podemos dizer que a seção de choque diferencial para o potencial de esfera rígida é d ao quadrado sobre 4. Como é que ficaria então a seção de choque total? A seção de choque total ela é calculada fazendo a integração da seção de choque diferencial. Então, a seção de choque total, que a gente está representando por sigma, ela seria a integração para todos os ângulos sólidos possíveis. Então, o ângulo sólido varia de 0 a 4π, da seção de choque diferencial. Essa é a definição da seção de choque total em função da seção de choque diferencial. π d ao quadrado sobre 4. Como isso aqui é uma quantidade constante, podemos dizer então que a seção de choque total para o potencial de esfera rígida seria justamente d ao quadrado sobre 4. Aqui nós temos então 4π, integral de 0 a 4π de ômega, seção de choque πd ao quadrado. Que era o nosso resultado esperado, uma vez que a gente já viu isso, já geometricamente nós conseguimos definir quanto era justamente a seção de choque, a área de seção transversal da esfera de influência, né, ou do volume de exclusão. Então, a princípio, essa definição que é baseada nessa ideia de seção de choque, baseada na quantidade de moléculas espalhadas por unidade de tempo, por unidade de ângulo sólido, sobre o fluxo de partículas incidentes, ela é consistente para que a gente consiga, então, definir a seção de choque total por essa relação aqui, que depende, então, da integração sobre todos os ângulos sólidos possíveis. Então, quando a gente imagina a definição de ângulo sólido, o maior ângulo sólido está associado à superfície de uma esfera. A gente viu que, nessa circunstância, a área de uma esfera é 4π vezes r ao quadrado. Se a gente divide por r, a gente tem 4π, que é o ângulo sólido máximo, como nós definimos aqui nessa relação. Então, essa é uma maneira conveniente de se escrever a seção de choque diferencial, de modo que a gente consiga, a partir da integração sobre todos os ângulos sólidos possíveis, determinar a seção de choque total. Agora podemos estender o conceito de seção de choque diferencial para outros potenciais de interação. Por exemplo, aqueles potenciais de potência inversa que nós vimos anteriormente. Esses potenciais eles têm uma força associada que depende inversamente da distância entre as moléculas, como nós vimos, de acordo com uma relação assim. Onde A identifica o tipo da força. Quando nós estamos considerando forças eletrostáticas ou forças gravitacionais, esse é igual a 2, como nós vimos. Se a gente considera esse tipo de força, a gente poderia ampliar a nossa discussão e determinar a seção de choque total usando essa relação aqui. Embora a gente não tenha visto isso explícito no caso do potencial de esfera rígida, notem que
a seção de choque diferencial ela depende do ângulo de espalhamento. Isso fica explícito quando a gente considera potenciais de potência inversa. A gente não vai derivar essas expressões e mostrar isso, porque isso demandaria um tempo adicional na nossa disciplina. Isso acaba fugindo um pouco do escopo do que nós pretendemos, porque nossa disciplina tem um viés um pouco mais introdutório. Então, o que nós concluiríamos se a gente aplicasse, calculasse a seção de choque diferencial e depois a seção de choque total usando esses tipos de potencial? A gente verificaria que a seção de choque total ela diverge, ou seja, que ela tende ao infinito. Em especial porque quando nós consideramos os ângulos de espalhamento que tendem a zero, que acabam tendo embora a deflexão seja pequena, ela acaba sendo significativa quando a gente soma todas as possíveis deflexões que podem acontecer. Isso demonstra uma certa limitação da aplicabilidade dessa física clássica que nós estamos explorando aqui em teoria cinética dos gases. Mas, por outro lado, tem até uma certa interpretação física. Se nós pensarmos na seção de choque total, ela funciona como um alvo para as outras moléculas. Se nós plotarmos essa função aqui, a força em função de distância, a gente vê que mesmo quando as moléculas estão bastante distantes, a força ainda é não nula. Então significa que mesmo moléculas muito afastadas ainda se percebem. Embora o efeito seja pouco visível, o ângulo de deflexão tende a zero, ele está lá. Mesmo se as moléculas estiverem muito distantes. Então, o que acontece é que a área alvo ela acaba tendendo ao infinito, porque mesmo moléculas separadas por uma distância praticamente infinita, o potencial ainda é não nulo, ele existe. A rigor, o alvo, então, seria infinito também. Então, isso, de certa forma, tem uma interpretação física, dada a característica desse potencial de interação, que ele vai muito, essa interação ela acontece a distâncias muito maiores do que o diâmetro molecular. Por outro lado, quando nós estamos estudando teoria cinética dos gases, nós queremos focar a atenção naqueles eventos microscópicos que são mais significativos. Porque são esses eventos que realmente influenciam a dinâmica macroscópica. Ângulos de deflexão ou ângulos de espalhamento que são pequenos, eles não influenciam os fenômenos de transporte que nós estamos interessados. Fenômenos que envolvem a transferência de massa, a transferência de energia, a transferência de quantidade de movimento. Então, por sorte, a seção de choque total ela acaba não sendo tão importante em teoria cinética. O que se faz na prática é determinar seções de choques específicas para o fenômeno que você quer estudar. Então, em especial, a gente pode analisar qual seria a seção de choque associada à transferência de momento, qual seria a seção de choque associada à transferência de energia. Então, assim você define quais, por exemplo, qual que seria o ângulo de espalhamento mínimo que importa para a sua análise macroscópica. Definido esse ângulo de espalhamento mínimo, aí você consegue definir, então, uma seção de choque associada àquele fenômeno. Por essa razão e por essa dificuldade que a gente tem em determinar a seção de choque total, é que surgem outras seções de choque quando estamos explorando a teoria cinética do não equilíbrio. A teoria cinética associada, então, a fenômenos de transporte. A seção de choque de transporte geral ela é definida da seguinte forma.
onde n, nessa relação, ele pode ser 1, 2, 3 e assim por diante. Então, por exemplo, quando nós estamos considerando n igual a 1, sigma igual a 1, essa seção de choque ela está associada a fenômenos que envolvem transferência de quantidade de movimento. Por exemplo, quando a gente quer estudar fenômenos de difusão, quando n igual a 2, nós estamos interessados em estudar fenômenos que envolvem transferência de energia. Por exemplo, a condutividade térmica de um gás. Então, assim, a gente pode ter diferentes seções de choque. Então, cada seção de choque ela é escolhida de acordo com a propriedade macroscópica que você quer estudar, o transporte da propriedade macroscópica que você quer estudar. Nas próximas aulas a gente vai discutir a determinação de coeficientes de transporte para gases monatômicos. Lá a gente vai ver que o coeficiente de transporte depende do livre caminho médio. E o livre caminho médio, como nós vimos, ele é 1 sobre a raiz de 2 vezes a seção de choque vezes a concentração molecular. Então note que a gente vai ver que se a gente quer determinar o coeficiente de transporte, a gente precisa determinar o livre caminho médio, que depende, por sua vez, da seção de choque total do sistema. Então, a gente precisa dessa quantidade. E a gente precisa dessa quantidade relacionada às colisões que são mais significativas. Então, aquelas umas que causam realmente uma alteração mais importante no vetor velocidade. Dessa forma, é por isso que a seção de choque precisam ser determinadas para diferentes sistemas. Se a gente não consegue determinar a seção de choque total, a gente precisa determinar a seção de choque associada ao fenômeno de interesse, de modo que o coeficiente de transporte para um determinado sistema possa ser determinado. Deixo aqui um exercício para vocês, pessoal, envolvendo o cálculo das seções de choque sigma 1 e sigma 2, que envolve transferência de momento e quantidade de energia, considerando o modelo de esfera rígida. Então façam esse exercício como um exemplo aí, só para a gente ter essa noção sobre como determinar, sobre a importância do cálculo da seção de choque. Ficamos por aqui hoje, um abraço a todos, agradeço a atenção de todo mundo e nos vemos em breve. Tchau, tchau, pessoal.